todos. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Reitor, Sr. António Sampaio da Nova, a quem agradeço a vinda à sessão da abertura do primeiro Congresso Internacional de Envolvimento dos Alunos na Escola. É para nós uma grande honra a sua estadia aqui. Cumprimento o Sr. Diretor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, o Sr. João Pedro da Ponte, e cumprimento o coordenador da área de História e Psicologia da Educação, o professor Justino Magalhães. Cumprimento também os oradores convidados, a quem muito agradeço a participação voluntária. E um cumprimento muito especial para todos vós, estimados congressistas. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a este bonito país que, por sinal, se encontra em situação de risco para a educação, para as escolas e para as pessoas, pondo em causa a satisfação de necessidades básicas e das mais básicas. Este é o contexto que o meu país e vários outros pelo mundo como ele se encontra a atravessar. Uma escola para todos tem vindo a ser enfraquecida. O mundo do trabalho, com direito a ele, escasseia cada vez mais. Faço votos que este Congresso contribua para perceber a educação como um caminho de esperança para tais problemas. Importa tomar consciência de que o papel da educação dependerá daquilo que ela mesma for capaz de afirmar com validade científica pela produção de investigação de qualidade. É neste contexto que este Congresso se situa, para reunir professores, psicólogos e investigadores de diversas áreas de especialidade, de 13 países diferentes, aberto às multiplicidades de posicionamentos conceptuais. O programa do Congresso integra um variado conjunto de áreas científicas. Teremos conferências, mesas redondas, comunicações impostas com elevada qualidade e em elevado número. Todos estes trabalhos relevam a importância e a atualidade de um fascinante conceito, o envolvimento dos alunos na escola. Assim, sejam todos bem-vindos. E todos estão convidados a apresentar contributos para a afirmação da educação numa escola para todos. Enfim, por uma investigação de qualidade ao serviço do homem, do ambiente e da humanidade. Neste arranque do primeiro Congresso Internacional de Envolvimento de Alunos na Escola, fica uma linha interrogativa, uma exclamação. Afinal, o que é que nos faz falta? A nós, aos alunos e às escolas. Oxalá que este Congresso encontre respostas diferentes das habituais para tal pergunta. Afinal, o que é que nos faz falta? Obrigado a todos pela vossa presença. Desejo a todos 3 bons dias de trabalho e de imediato passo a palavra ao coordenador da área de História e Psicologia da Educação, a professor Justino. Muito bom dia. Eu quero também, sequenciando as boas-vindas do professor Feliciano Veiga, dirigir-me aos congressistas, dizendo-lhes que sejam bem-vindos ao Instituto, bem-vindos à Universidade de Lisboa e, sobretudo, bem-vindos a uma jornada de trabalho central à pedagogia contemporânea. Saudar muito particularmente o Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, magnífico reitor que nos vai acompanhando sempre nestes desafios da educação, ele próprio, uma autoridade máxima da educação em Portugal. Saudar o professor João Pedro do Instituto de Educação, presidente, diretor, que acolhe estas iniciativas com toda a mobilização e com todo o seu empenho nas questões pedagógicas, e saudar particularmente o professor Feliciano Veiga, coordenador do grupo de Psicologia da Educação, que tem vindo a instalar de forma sedimentada uma reflexão e uma área de trabalho em Psicologia da Educação no Instituto de Educação. O termo gajo, foi utilizado para traduzir a caução, o contrato,
o sinal, diríamos em português, quando se avança alguma decisão, quando se avança algum protocolo, algum contrato entre duas partes. Mas o termo gás também foi utilizado para sedimentar o vínculo entre o escravo e o senhor. Estamos assim face a três noções: a de contrato, a de futuro e a de garantia de serviço, a de garantia de fidelidade. O termo engagé foi utilizado por Jean-Jacques Rousseau para traduzir a vontade coletiva de um grupo, uma coletividade, uma comunidade que se associa para formar uma associação de base, para formar uma comunidade de base, pela qual garantam o futuro e pela qual se entendam a si próprios. De novo, a noção de contrato, a noção de vontade, a noção de futuro. A noção de engagement, que é trazida para o primeiro Congresso Internacional de Envolvimento dos Alunos na Escola, Perspectivas de Psicologia e Educação, não sai desta essência. Alarga, amplia, atualiza, complexifica, mas o radical está aí. Compromisso, que é contrato, responsabilidade, sentido de futuro e sentido de serviço. O professor Feliciano Veiga já 3 vezes utilizou ou 4 a palavra escola, que é esse escravo vinculado ou não. É esse compromisso, vamos vê-lo ao longo deste trabalho, mas a escola é a construtora da pedagogia contemporânea. Então, a modernidade educativa foi atravessada por engagement. Todas as correntes pedagógicas andaram à volta deste vínculo, à volta da vontade coletiva e do protocolo entre quem ensina e quem aprende, e do protocolo entre a escola e a sociedade. Este, penso que é o mote que está lançado no início deste Congresso. Os desafios vão ser aquilo que formos capazes de fazer. Sejam bem-vindos, bom trabalho e boas jornadas. Passo então a palavra ao professor João Pedro da Ponte, diretor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, quem agradeço também mais uma vez a presença para a sua estadia aqui. Em nome do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, dou as boas-vindas a todos os participantes neste primeiro Congresso Internacional de Envolvimento dos Alunos na Escola, que é organizado pelo Grupo de Investigação de Psicologia e Educação do Instituto de Educação. Cumprimento o Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, a quem agradeço a sua presença na abertura deste encontro, bem como o professor Justino Magalhães e o professor Luciano Veiga e todos os presentes. É com grande satisfação que recebemos este evento, e isto por 2 razões: pela importância especial que o nosso Instituto dedica às questões da psicologia da educação e pelo grande valor que atribuímos ao intercâmbio e debate de ideias com docentes e investigadores de outras instituições portuguesas e de outros países, muito em especial com aqueles a quem nos unem laços especiais de afinidade cultural: os nossos colegas brasileiros, africanos, espanhóis e de outros países da América Latina. Na verdade, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa dá uma importância especial à psicologia de educação, tanto como vertente de investigação como como área de ensino. O grupo de investigação desta área é responsável por um programa de mestrado, especificamente na especialidade de formação pessoal e social, e outro programa de doutoramento em psicologia de educação, ambos com grande dinamismo. As relações do nosso Instituto com instituições brasileiras, africanas e espanholas são múltiplas e abrangem diversas áreas, entre as quais a história da educação, a administração e política educacional, formação de adultos, formação de professores, pedagogia do ensino superior e, naturalmente, a psicologia da educação. Um encontro como este, para além de constituir uma oportunidade para apresentar os últimos trabalhos, é também uma boa ocasião para ter uma percepção global da evolução do campo científico da psicologia da educação e, muitas vezes, programar atividades de colaboração futura. O Instituto de Educação, pela atividade que tem vindo a desenvolver, tem procurado afirmar uma nova cultura institucional onde se procura
dar prioridade à investigação científica em educação, que é o campo fundamental da nossa missão institucional, realizar um ensino de qualidade a todos os níveis, desde o primeiro ciclo de ensino superior, a licenciatura, como se designa em Portugal, o segundo ciclo, que em Portugal tem designação de mestrado, e o terceiro ciclo de ensino superior, que é o doutoramento. Em terceiro lugar, manter uma relação próxima com os atores educativos no terreno, sejam os professores, os técnicos da administração central, local, das diversas organizações, sejam políticos, sejam outros atores sociais. E, em quarto lugar, uma cultura que seja marcada pela abertura, pelo estímulo à iniciativa, pela relação próxima entre docentes e investigadores e outros atores sociais, naturalmente, dentro do quadro da primada da orientação estratégica do Instituto. Vivemos numa época de crise, que persiste em viver connosco. A crise em Portugal começou por ser económica, passou a ser social e hoje em dia já é claramente política. Para além disso, é também claramente uma crise educacional. É uma crise que tem de ser enfrentada com energia, continuando o nosso trabalho todos os dias, apresentando e discutindo a nossa investigação, mas também assumindo uma posição interveniente, uma participação redobrada nos espaços profissionais e uma expressão clara e firme de que queremos uma educação de grande qualidade para todos. Por isso, aqui ficam os meus votos para que este encontro seja não só uma oportunidade de partilha, mas também o ponto de partida para novos projetos e para novas intervenções educacionais. Votos de um bom encontro para todos. Muito obrigado. Segue-se a intervenção do Sr. Reitor, a Sra. Ana Sampaio da Nova, quem, mais uma vez, reafirma a honra que temos na sua presença. Duas palavras breves, muito bom dia, para vos, enfim, cumprimentar o Diretor de Educação, o Sr. João Pedro da Ponte, cumprimentar o Sr. Feliciano Veiga e toda a comissão organizadora deste encontro, cumprimentar o Professor Justino Magalhães, enfim, todos os colegas, dizer-vos que é um prazer estar aqui, enfim, deixar-vos apenas duas notas. O Sr. Feliciano Veiga perguntava o que é que nos faz falta. O que faz falta é avisar a malta, pá, e animar a malta, não é? O que faz falta é sempre o Zeca, pá, nestas alturas, não é? Difíceis das nossas vidas. Eu vinha a pensar, e o Justino já deu esse apontamento, que as questões do envolvimento, da participação, da presença dos alunos na escola são centrais para a pedagogia desde sempre, não é? E são elementos decisivos desde, obviamente, que o Justino falou no Rousseau, mas isso atravessa toda a nossa pedagogia desde sempre, todos os nossos debates desde sempre. Recordo-vos, por exemplo, uma citação do António Sérgio, enfim, provavelmente o pedagogo mais influente em Portugal na primeira metade do século XX, e em que ele defendia que as escolas deviam ser municípios, não é? À maneira de Alexandre Herculano. E dizia ele, é preciso habituar as crianças à ação municipal, seguir à ação da própria escola, à própria vida da cidade, ao exercício dos futuros direitos de soberania e de self-government e de autogoverno, criando-se assim um regime que concederia forais às nossas escolas, de modo a que os estudantes, em vez de um rebanho de estúrdio mal pastoreado pelo mestre, formasse um município sob a assistência, o conselho e a cooperação discreta dos professores. A ideia do município escolar, a ideia de uma escola que se organiza, diríamos nós hoje, de forma democrática ou de forma participada, é um dos elementos centrais de todo o pensamento pedagógico e, por isso, esta ideia do envolvimento dos alunos na escola, esta maneira de tentarmos perceber como é que, do ponto de vista da organização da escola, da organização das questões pedagógicas, é absolutamente decisivo para todos nós. O John Dewey tinha aquela frase com muita graça, não é? Em que ele dizia que os professores tinham um problema que os médicos não tinham. Não é? E o problema é que os médicos podiam fazer o seu trabalho, operar um doente com o doente anestesiado, não é? E que os professores não podiam, não é? Não podiam espetar uma injeção numa criança, não é? Pô-la a dormir, não é? E ensinavam-na enquanto ela estava sossegadinha a dormir, não é? Anestesiada. E, de facto, este é o problema, talvez, central da pedagogia desde sempre, não é? Cruza as questões da motivação, cruza as questões da participação, cruza as questões da autoridade, cruza as questões da relação, cruza, enfim, todo o conjunto dos temas que são os temas centrais
do debate pedagógico e, hoje, também das formas de organização das escolas. Não é? O Vitorino Magalhães Godinho, quando escreveu o prefácio à obra do António Sérgio, a obra chamada Educação Cívica, em que o Sérgio defendia algumas destas teses que eu vos citei, falava sobre as questões da autoridade. E falava sobre as questões da autoridade muito numa perspectiva kantiana. Não é? Recordar-se-ão que o Kant dizia que o professor tinha que colocar a sua autoridade, tinha que ter autoridade perante os alunos, mas que o paradoxo da autoridade do professor é que a autoridade do professor estava sempre ao serviço da liberdade dos alunos. Portanto, a nossa autoridade está ao serviço da liberdade do outro. Não é? A nossa autoridade não está ao serviço do controle, da submissão, está ao serviço da liberdade do outro. E essa liberdade só é possível no quadro de um envolvimento do ponto de vista pedagógico, do envolvimento na vida da cidade, quer essa cidade seja a cidade-cidade, quer essa cidade seja a cidade-escola, e essa participação é obviamente muito importante. Magalhães Godinho falava numa terminologia que eu acho muito curiosa, dizia ele, é preciso que haja dentro da escola uma desigualdade igualizadora. E a ideia de uma desigualdade igualizadora é muito interessante, porque ela marca os dois momentos do processo educativo. Primeiro, que não somos todos iguais, que o professor e os alunos não são iguais, não temos as mesmas responsabilidades, não temos as mesmas missões, não é tudo igual dentro da sala de aula, dentro da escola. Há uma desigualdade, mas esta desigualdade tem que estar ao serviço da igualdade, tem que ser uma desigualdade igualizadora, e é nessa dimensão que as questões da autoridade, que as questões da relação, que as questões da nossa presença e do envolvimento dos alunos são, a meu ver, absolutamente centrais e absolutamente decisivos, sempre foram no debate pedagógico e são certamente hoje, talvez ainda mais do que no passado, como o professor Feliciano Veiga aqui lembrou na sua intervenção inicial, explicando que estamos hoje perante temas e perante recuos também do ponto de vista pedagógico, perante regressos a uma espécie de uma escola do passado, como se essa escola do passado tivesse sido alguma vez uma escola com um mínimo de interesse ou com um mínimo de qualidade, não é? Que podem levar-nos a perder um património muito importante, que é este património do debate pedagógico, do debate da relação, do debate da autoridade, do debate da participação e do envolvimento dos alunos nas escolas. Tudo isto, e por aqui termino para vos dizer que me parece extraordinariamente importante o tema que aqui vos reúne, desejar-vos muitas felicidades ao longo deste congresso, dizer-vos que a vossa reflexão é uma reflexão muito importante para nós, felicitar a Comissão Organizadora e o Instituto de Educação por ter avançado com esta iniciativa e deixar-vos com uma palavra final, que num certo sentido está no coração de tudo o que é pedagogia e está no coração também da maneira como nós educamos as crianças, uma palavra dita por João dos Santos. João dos Santos, cujo centenário se celebra este ano. Celebram-se este ano 100 anos do nascimento de João dos Santos, que terá sido talvez a pessoa que atravessou o século XX com afirmações mais luminosas sobre a questão da educação e sobre a questão da relação e da relação com as crianças. E João dos Santos perguntava uma vez como é que se educa, e respondia: só há duas maneiras de educar, com autenticidade e com respeito. Não é? A ideia da autenticidade, não é? E do respeito são absolutamente centrais e são decisivos para podermos educar as crianças. E esse respeito é também o respeito pela sua presença, é o respeito pela sua participação, é o respeito pelas suas identidades, pela maneira como as crianças estão dentro da escola, o respeito por aquilo que elas podem dar no interior do espaço escolar, o respeito pelo seu envolvimento e fazê-lo com autenticidade no quadro desta desigualdade igualizadora de que nos falava o Vitorino Magalhães Godinho e que, num certo sentido, está no coração daquilo que fazemos. Creio que é difícil de imaginar tema mais importante, tema mais pertinente e tema mais necessário para discutir no Portugal de 2013 do que este que hoje aqui vos reúne. Quero por isso deixar-vos depois parabéns, maiores felicidades para este congresso, não é? E desejar que daqui nasçam muitas e profundas reflexões sobre este tema. Muito obrigado.